Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e esse é o nosso último vídeo do Revisitando Jogos Vorazes. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo para eu saber que você amou esse quadro aqui do canal. Hoje a gente vai falar de A Esperança Parte 2, quarto e último filme da saga de Jogos Vorazes. Antes da gente começar a falar, eu queria muito agradecer o carinho e o feedback de vocês nesse projeto. É um projeto que foi muito importante pra mim, é uma coisa que me dá muito gosto de fazer, dá um mega trabalho, mas o resultado final é incrível e saber que vocês amaram, saber que vocês estão amando, ver os comentários de vocês, ver a quantidade de pessoas me mandando mensagem dizendo que comprou os livros de Jogos Vorazes depois de assistir os meus vídeos. Sério, isso pra mim, eu não tenho nem palavras, isso me deixa muito feliz. E é claro que eu tô muito empolgada pra gente continuar o quadro Revisitando com uma outra saga que eu tenho certeza que vocês vão amar, mas eu ainda não vou contar qual é aqui no vídeo. Então você vai ter que ir lá no meu Instagram, que eu postei um vídeo super especial contando qual é, anunciando na verdade, né? Qual é a saga que a gente vai falar agora no Revisitando, e o próximo vídeo vai sair no dia 21 de agosto. Então já coloca na sua agenda, já coloca o seu despertador para esse dia, porque olha, vai ser demais. Antes da gente começar a fazer a comparação de livro versus filme, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a minha relação com os livros de Jogos Vorazes. Eu amo a trilogia, eu acho que é uma trilogia incrível, sensacional, me marcou muito naquela época e ainda mais hoje, né? Reler essa trilogia foi muito especial pra mim. Mas eu confesso pra vocês que lá naquela época, uns 8, 10 anos que eu li os livros, eu amava Em Chamas. Com certeza era o meu livro favorito dos três de longe. E agora, relendo, eu sinto que a Esperança tomou esse lugar, assim, muito facilmente. Eu acho que A Esperança é um livro mais denso. A Katniss, ela tá muito dentro dela nesse livro, né? Então a gente vê muito como ela se sente o tempo inteiro. E eu acho que isso é muito legal e isso acabou fazendo com que eu criasse um laço muito especial com esse livro. Então, vendo hoje em dia, eu acho que ele se tornou o meu favorito porque ele tem um pouco de tudo. Ele tem um pouco de ação, ele tem um pouco de romance, ele tem um pouco de drama, ele tem muito drama, na verdade. Enfim, ele tem realmente tudo que a trilogia tem junto dentro de uma única história. Então, realmente, A Esperança é um livro, assim, perfeito. Mas, né, também por isso, eu me sinto na obrigação de contar pra vocês que eu não sei se eu gosto de A Esperança Parte 2. Eu acho que a gente teve 3 filmes muito bons, assim, muito bons mesmo. E aí, quando a gente chega na Esperança Parte 2, eu sinto que falta alguma coisa. Eu sinto que falta uma energia dentro do filme que não tá lá. Qualquer tipo de energia, não precisa necessariamente ser tristeza, mas eu acho que esse é um filme e um livro que é muito triste, é muito trágico. Eu sinto que Jogos Vorazes não é uma trilogia que tem um final feliz. A gente tem coisas felizes que acontecem, mas eu não sei, eu acho que o que fica, né, a mensagem que fica é que o final não é feliz, ele não é um conto de fadas. As coisas podem ter dado certo, algumas delas, mas a gente teve todo esse rastro de destruição que aconteceu até a gente chegar lá. Então, eu acho que é muito melancólico, é um livro que eu sinto muito melancólico e eu não sinto esse sentimento transmitido no filme. Eu acho que o filme, ele é muito insosso nesse sentido. Ele não passa muita emoção, nem de alegria, nem de euforia, e nem de tristeza, e nem de melancolia. Então isso me deixa muito triste, muito chateada. A gente vai entrar, né, vamos falar mais a fundo disso no passar do vídeo, que vocês vão entender alguns exemplos que eu vou dar, inclusive comparando, porque quando você pega e coloca os acontecimentos do livro e do filme um do lado do outro, eles são praticamente iguais, assim como os outros 3 filmes também eram muito parecidos, mas eu acho que falta esse peso, falta essa emoção, e isso fez muita falta pra mim nesse filme. Então aqui no vídeo a gente vai ver um pouquinho mais de o que eu acho que eles poderiam ter mudado pra transmitir mais essas emoções que a gente tem tão fortes no livro. Vamos começar falando então do Distrito 2. Eu sei que o filme e até mesmo, né, a segunda parte do livro, a gente começa falando bastante do Pita, mas eu vou ter um momento especial que eu vou falar bastante do desenvolvimento dele durante esse livro e esse filme, então eu quero começar direto no que eu considero
um dos maiores problemas desse filme. A Esperança Parte 2 não é um filme curto, ele tem mais de 2 horas de duração, e eu acho que isso pode ser um problema, porque a gente começa com essa situação que acontece no Distrito 2. Então o Distrito 2 tem uma sede ali, onde é o ponto principal dos militares, né, que ainda estão lutando a favor da capital, e o plano, né, a missão do Distrito 13 e dos outros distritos é derrubar essa montanha onde eles têm essa sede, para poder, enfim, ir para a capital e derrubar o presidente Snow direto lá da capital. No livro, esse momento é um momento muito importante, principalmente para o desenvolvimento da relação da Katniss com o Gale. Nessa situação que eles estão, eles ficam um tempo no Distrito 2, eles ficam alguns dias, acho que até algumas semanas ali no Distrito 2, tentando traçar um plano para derrubar essa montanha, e enquanto isso, a Katniss e o Gale acabam se reconectando. Então eles acabam tendo conversas mais profundas em relação a isso. E lógico, eles têm a conversa que a gente tem alguns pedaços no filme onde o Gale fala que ele teve um pensamento muito egoísta quando ele olhou pro Peeta, né, da última vez que ele viu ele, porque ele acha que ele não tem mais chance, que se o Peeta continuar naquela condição, o Gale não tem nada que possa acontecer com o Gale que vai fazer a Katniss olhar pra ele da mesma forma que ela olha pro Peeta, porque como ele tinha falado na Esperança Parte 1, a Katniss, ela se sente atraída, né, ela sente uma necessidade de cuidar de quem está sentindo dor, e é muito visível que a dor do Peeta é muito grande e não tem como comparar com nada. O que você achou? Pergunto. Uma coisa egoísta, diz Gale, que você não precisa mais sentir ciúmes dele? Meus dedos dão um puxão e uma nuvem de penas flutua ao nosso redor. Não, justamente o oposto. Gale puxa uma pena do meu cabelo. Eu pensei que nunca vou poder competir com aquilo, por mais doloroso que seja pra mim. Ele gira a pena entre o polegar e o indicador. Não tenho nenhuma chance se ele não melhorar. Você nunca vai ser capaz de abandoná-lo. Você sempre vai sentir que está cometendo um erro estando comigo. Só que no livro, isso tudo faz parte de um grande diálogo que eles estão tendo, onde eles também acabam ficando um tempão juntos, se beijando, abraçados, então rola um clima. Enquanto que no filme, a Katniss e o Gale, eles estão no meio de um avião, né, de um aerodeslizador ali, eles estão a caminho do Distrito 2 e tem um monte de gente em volta deles. Então não é exatamente um momento muito íntimo, né, não é exatamente um momento muito só dos dois. Então eu acho que isso acaba diminuindo um pouco a força dessa cena, inclusive porque ela termina, né, da mesma forma, que é o Gale falando, isso é como beijar uma pessoa bêbada, não conta, e aí ele sai, e ele faz isso no livro também, só que isso é depois de um tempo onde eles conversaram sobre várias coisas, eles ficaram ali juntos, se beijando, e ele percebe que aquilo é uma válvula de escape pra Katniss, e não que ela realmente tá investida naquele beijo, né, e eu acho que no filme isso não fica claro. Então, eu já fiquei meio assim porque o Distrito 2, ele serve basicamente, óbvio, além de ser uma parte essencial da guerra, para derrubar também a grande força da capital, ele serve pra gente desenvolver o relacionamento dos dois e pra gente perceber que talvez, mesmo que eles queiram, eles não vão dar certo, porque o Gale e a Katniss pensam de formas muito diferentes e eles encaram a guerra de formas muito diferentes. E aí a gente chega no plano para derrubar essa montanha do Distrito 2, que o que acontece? O Gale dá essa ideia de explodir tudo e prender as pessoas dentro da montanha, e a Katniss, ela odeia essa ideia. No filme dá a sensação de que ela odeia essa ideia simplesmente porque você vai estar matando civis que estão lá dentro, né, e que, enfim, estão sendo obrigados a trabalhar para a capital ou alguma coisa desse tipo. Mas no livro, toda essa situação tem uma conexão muito grande com a forma com que o pai dela morreu. E eu acho que essa relação dela com o pai dela e a falta que o pai dela faz é muito forte para ela em muitos momentos. Então no filme a gente vê várias vezes o retrato do pai dela e é óbvio que a gente entende que o pai dela era importante, mas eu acho que falta a gente entender o quanto isso realmente afetou a Katniss. Eu sinto que tudo que a gente tem no filme em relação aos sentimentos dela são suavizados de alguma forma. Ela acaba ficando mais blasé do que desesperada de fato, que é como ela fica nos livros, né? Em todos os momentos, em tudo que acontece, a família dela é sempre a primeira preocupação dela. E eu acho que isso não reflete na forma com que ela se demonstra no filme, né? E eu acho que esse teria sido um momento ideal pra gente estabelecer ainda mais essa ligação dela com o pai dela, e isso não acontece. E aí eu não vejo o sentido da gente ter
essa derrubada da montanha do Distrito 2 nesse filme. Porque no outro filme, né, como vocês vão saber se vocês assistiram meu vídeo sobre a parte 1 de A Esperança, eles colocam algumas coisas no filme que não existem no livro, de derrubada de alguns distritos. E eu acho que isso é muito legal, é muito significativo pra guerra. Mas então eu acho que essa parte do Distrito 2, já que ela fazia parte dessa derrubada dos distritos, ela deveria estar na parte 1. Então eu acho que eles podiam ter estendido um pouco mais a parte 1 e colocado essa parte do Distrito 2, até porque ela termina com um gancho que seria ainda mais impactante do que o que acontece com o Pita, que é a Katniss tomando um tiro. Então imagina se o primeiro filme termina com a Katniss tomando um tiro ali logo depois do Distrito 2, acaba e a gente tem que esperar 1 ano pra assistir o próximo filme. Meu Deus, eu ia ter um treco, entendeu? Ia ter sido incrível. Mas eles não fizeram isso, então ao trazer pra esse filme, eu acho que eles tinham ainda outras opções, que era simplesmente não colocar essa parte. Eu não acho que ela é relevante o suficiente pra precisar estar lá. Eu acho que rolou um preciosismo com todos os momentos que são importantes no livro, mas que talvez não tivessem espaço de fato no filme. Ou então simplesmente cuidar disso direto do Distrito 13, porque daí também fica uma coisa, eles estão no Distrito 13, daí eles vão pro 2, daí eles voltam pro 13, daí eles vão pra capital, fica um negócio meio vai e volta, e é muito rápido. No livro, a gente tem uma demora entre os acontecimentos, a gente tem capítulos e capítulos onde a gente fala do Distrito 2, do Distrito 13, eu acho que ficou rápido, ficou corrido, e ele perdeu totalmente o sentido por conta disso tudo que eu falei pra vocês. Então, esse é um caso, talvez um dos raros casos, onde eu olho uma coisa que é exatamente igual ao que a gente via no livro, e eu preferia que eles tivessem mudado e eles tivessem feito de outra forma. Even if those civilians are just mopping floors, they're helping the enemy. And if they have to die, I can live with that. Uma outra coisa que deriva diretamente dos acontecimentos do Distrito 2 é a relação da Katniss com a Joanna. Porque logo depois que ela volta do Distrito 2, que ela foi baleada, ela tá no hospital, obviamente, ela não sofreu nada com o tiro, mas ela quebrou as costelas, ela teve o pulmão perfurado, e ela tá de volta no hospital, né, que é basicamente a segunda casa da Katniss, coitada. E a Joanna tá lá e ela fica roubando a morfina da Katniss, porque eles cortaram a dela, porque ela tava ficando viciada, e aí ela fica roubando a da Katniss. E nesse momento, as duas, elas não se bicam, mas eu acho que a partir disso, e a partir de algumas conversas que elas têm, elas começam a entender que elas são mais parecidas do que elas imaginaram. Porque a Joanna, ela tem as mesmas vontades da Katniss de se livrar do Snow, de se vingar da pessoa que tirou tudo que era importante pra ela. E eu acho que isso é um elo muito forte entre as duas. Da mesma forma que a gente tem uma amizade muito forte entre a Katniss e o Finnick na primeira parte e no primeiro filme da Esperança, aqui a pessoa que tá do lado dela em uma grande parte do livro é a Joanna, mas a gente não vê isso no filme. Isso não transmite pro filme. Porque o que acontece no livro? A Katniss e a Joanna estão no hospital e aí elas saem e elas decidem que elas vão pra capital. Mas para elas irem pra capital, elas precisam passar pelo treinamento militar, porque elas precisam estar aptas a participar da guerra, né? Elas não podem simplesmente mandar uma pessoa que é civil, uma pessoa que não tem treinamento, que não tem preparo, pra guerra só porque a pessoa participou dos Jogos Vorazes. Eu acho que isso acaba sendo uma grande diferença, né, entre a guerra e os Jogos Vorazes, apesar de que no final das contas é tudo meio parecido. Mas de qualquer forma, isso é uma coisa que acaba unindo as duas. Elas se juntam pra treinar, pra poder ir pra capital, e elas, né, incentivam uma a outra o tempo inteiro. Elas conseguem um espaço, então elas vão morar juntas, elas vão dormir no mesmo quarto, e elas vão ter uma relação muito mais próxima nesse momento. E, inclusive, é nessa situação em que a Katniss percebe que a Joanna não tem nada, ela não tem nenhum pertence dela, ela não tem nenhum bem material dela, ao qual ela pode se agarrar, ao qual ela pode ter uma lembrança, uma memória, enquanto que a Katniss tem algumas coisas. Então ela tem a pérola do Pita, ela tem a foto do pai dela, e eu acho que uma das cenas mais bonitas que eu vejo entre as duas e que ajuda a gente a entender essa amizade é quando a Joanna, ela abre a gaveta, vê as coisas da Katniss e ela fecha, e aí a Katniss percebe que a gaveta da Joanna tá vazia, que ela não tem nada, e ela fala que a Joanna pode olhar as coisas dela. E a Joanna olha porque ela não tem essa ligação com nada material que lembre ela de alguma pessoa que ela amava. O Snow realmente tirou tudo dela. E eu senti muita falta dessa cena no filme, porque a Joanna, ela olha as coisas da Katniss no hospital e rola isso, mas eu acho que fica tão solto, perde muito o impacto, né? Perde muito a força dessa cena. Penso que não há nada na gaveta de Joanna além de suas roupas cedidas pelo governo. Que ela não possui coisa alguma no mundo que possa dizer que pertence a ela. Não tem problema. Pode olhar minhas coisas à vontade. Joanna abre meu medalhão em forma de estojo e estuda as fotos de Gale, Prim e minha mãe.
Ela abre o paraquedas prateado, puxa a cavilha e a desliza no dedo mindinho. Só de olhar pra isso já fico com sede. Então, ela encontra a pérola que Peeta me deu. Isso aqui é isso aí, digo. Sobreviveu de um jeito ou de outro. No livro a gente também descobre um pouco sobre o que aconteceu com ela enquanto ela estava na capital, né? Enquanto ela estava capturada e torturada pela capital. A gente descobre que ela foi torturada com água e isso se torna uma grande fraqueza dela, tanto que ela fica dias sem tomar banho, ela não gosta de água, né? Ela mostra isso, mas a Katniss não entende. E aí no final, quando elas vão fazer a prova final para poder se alistar, né, para poder ir pra guerra, elas têm que vencer a maior fraqueza delas. E a da Joanna exatamente é a água, e ela acaba não indo pra capital por conta disso. E eu acho que no filme fica meio jogado, tipo, por que a Joanna não foi? É só porque ela não conseguia, ela teve que distrair as pessoas pra Katniss poder ir, mas a Joanna, sendo ela e do jeito que ela é, com a personalidade dela, ela tinha tanta vontade de ir pra capital quanto a Katniss. Então ela teria dado um jeito de ir também. No livro, ela se compromete com uma coisa e ela acaba sendo impossibilitada e ela volta pra ala hospitalar porque ela não realmente tem um surto depois que eles usam a água, né, no treinamento, lá no teste dela. E eu acho que tudo isso acaba ficando meio jogado, sabe? Eu acho que tudo isso diminui muito a personagem da Joanna, que é uma das personagens mais interessantes de toda a trilogia e que tinha espaço finalmente nesse livro, mas ela não teve no filme. Now you're talking. Então vamos aproveitar e falar da ida da Katniss pra capital. No livro, como vocês já perceberam, ela faz todo o treinamento militar para ela poder passar no teste e se tornar apta para ir para a capital. No filme, não tinha espaço. Como eu falei pra vocês, o filme já é longo e eles não tinham espaço para incluir toda essa parte do treinamento. Então eles fazem a Joanna fazer uma distração ali logo depois do casamento do Finnick com a Anne. E aí a Katniss entra num avião e ela chega lá na capital e aí pronto. E aí a Coin fala: ai, nossa, agora a gente vai ter que fingir que isso fazia parte do nosso plano, que a gente sempre soube que ela ia pra lá. Porque a Coin não suportava a ideia de que a Katniss teria enganado ela, né? De que a Katniss teria passado ela pra trás. Só que eu acho que o treinamento militar era importante. Então, se eles não tivessem colocado todo aquele negócio do Distrito 2, eles poderiam ter encaixado essa parte do treinamento. Eu acho que é importante, principalmente porque a Katniss aprende uma lição muito valiosa depois disso. Que é, qual é a sua maior fraqueza? O fato de que ela não consegue seguir ordens. Então, todo mundo tem medo de colocar a Katniss no campo de batalha porque ela não consegue seguir ordens. Então imagina, ela tá lá no meio, tá acontecendo uma coisa e ela vai fazer o que der na telha dela, né? E ela vai ferrar a missão inteira por causa disso. Todos os meus instintos berram para que eu ignore a voz, para que puxe o gatilho, para que faça os pacificadores voarem pelos ares. E subitamente percebo que os militares pensam ser a minha maior fraqueza. Desde o meu primeiro momento nos jogos, quando corri atrás daquela mochila laranja, passando pelo tiroteio no 8 e chegando na minha impulsível corrida pela Praça do 2. Não consigo obedecer às ordens. Então eu acho que é um ensinamento muito importante pra Katniss e que no filme não tem, né? Só tem ela fugindo e desobedecendo as ordens, indo parar na capital e sendo recompensada com o esquadrão lá estelar que ela vai participar. Então eu não sei, eu não gosto exatamente dessa parte, eu acho que poderia ter sido feita de uma outra forma. This isn't just adolescent, it's insubordination. Então chegou a hora de falar dele, o Peeta. O Peeta, coitado, ele sofre muito, né? Então, na primeira metade do livro e na primeira metade do filme, né, no primeiro filme, ele tava lá sendo torturado pelo Snow, e aí agora ele volta e ele tá sequestrado. Então, ele não sabe o que é verdade e o que não é na vida dele. No livro, a gente tem uma personagem que era do Distrito 12, que ele conhecia, mas que não tinha uma ligação direta com a Katniss, porque o que o Snow e a Capital realmente fizeram foi alterar as memórias do Peeta em relação a Katniss, para ele sentir que ela era uma ameaça. Então toda vez que ele se lembrava dela, ele se sentia acuado, ameaçado, ele tinha ataques de raiva e ele achava que a missão dele era matar ela. Então o que eles fazem é pegar uma pessoa que não tinha ligação com a Katniss e colocar para conversar com o Peeta para falar do Distrito 12 e tentar evocar essas memórias da vida dele que não tivessem gatilhos relacionados com a Katniss. Eu acho que isso é muito importante pra gente entender qual era o nível dessa alteração, né, dessa lavagem cerebral que o Snow fez com ele. E no filme a gente tem quem que vai lá conversar com ele? A Prim. E a Prim é uma pessoa que tem
tudo a ver com a Katniss, ela é irmã da Katniss. Eu não sei se o Peeta tinha alguma memória dela, porque ela era bem mais nova do que os dois, e aí qualquer memória que ele tivesse dela, provavelmente estaria conectado diretamente com a Katniss. Então, mas eu entendo que não faria sentido apresentar uma personagem nova só pra isso. Mas aí, eu acho que faltou o quê? Faltou um desenvolvimento maior no que estava acontecendo com o Peeta. Porque até então, a gente chega, a Prim vai lá, ele tá louco, fala que a Katniss é uma bestante, que não pode confiar nela, que ela só mente, tarará, beleza. Aí a Katniss vai lá, ele fala um monte de coisa horrível pra ela e ela fica super, puta, chateada, com razão. E eu acho até que no livro, esse momento que a Katniss conversa com o Peeta é muito pior. Porque ele é muito mais grosseiro com ela, né? E a Katniss sai dali acreditando que o Peeta deixou de ver ela com uma espécie de lente que fazia ele ver ela, de uma forma linda e doce e delicada e ver só o lado bom dela, e agora ele vê ela como ela realmente é. Então a Katniss acha que ela é esse monstro que o Peeta tá dizendo que ela é, que o Peeta tá pintando ela. E ela sente raiva disso. E eu acho que talvez simplesmente introduzir um diálogo entre ela e o Gale, por exemplo, sobre ela falando que ele finalmente vê ela como ela realmente é, e o Gale falando que ele não acha isso, que ele não acha que ela é daquela forma, eu acho que isso teria ajudado a gente a situar quais eram os sentimentos. Porque no final das contas, a Katniss parece que ela fica meio naquela, entendeu? Ela tem um único sentimento que leva ela durante o filme inteiro e a gente não se aprofunda nesse sentimento em momento nenhum. E esse era um momento que eu acho que daria pra gente ter entendido o que se passava na cabeça dela. Já que a gente não tem a narração em off, que eu já falei pra vocês que a gente poderia ter tido em alguns momentos, eu acho que poderia ter tido nesse momento esse diálogo dela com Haymitch ou dela com Gale, enfim, sobre como ela imaginava que o Peeta estava vendo ela naquele momento. Alcançamos a porta. De repente, ele só está me vendo como realmente sou. Preciso dormir. Gale segura o meu braço antes que eu consiga entrar. Quer dizer então que é isso que você está pensando agora? Dou de ombros. Katniss, estou falando na condição de seu amigo mais antigo. Acredite em mim quando digo que ele não está vendo o que você realmente é. Ele me dá um beijo no rosto e vai embora. E agora uma coisa que tem a ver com o Peeta e que eu acho que é uma escolha imperdoável. Pra mim, assim, não existe motivo pra não ter essa cena no filme, que é o bolo de casamento do Finnick e da Annie. Porque no livro, quando esse bolo entra, a Katniss bate o olho e ela sabe que foi o Peeta que fez. O Peeta, ele era padeiro e ele era decorador de bolos na padaria da família dele, por isso que ele tinha todas aquelas habilidades manuais de pintura e tudo mais. Isso também não é muito explorado no filme, então o Peeta parece uma pessoa meio sem personalidade, mas na verdade ele tem uma personalidade. E aí ele faz esse bolo e a Katniss fica chocada com o bolo porque ela entende que tem que ter sido o Peeta a fazer esse bolo e não aquela criatura que lembra o Peeta, mas que claramente não é, aquela casca do Peeta que ela entende que ele não tá mais lá dentro. Então, nesse momento, acende uma chama de esperança de que o Peeta tem chance de voltar. Que ele tá ali dentro ainda, eles só precisam alcançar ele. Mas avanço em meio à multidão para confirmar o que já sabia à primeira vista. Com a mesma certeza de que os pontos do bordado no vestido de Annie foram feitos pela mão de Cinna, as flores em glacê naquele bolo foram feitas pela mão de Peeta. Isso pode parecer algo menor, mas fala bem alto. Haymitch tem ocultado muitas coisas de mim. O garoto que vi da última vez, berrando e esperneando, tentando se livrar de suas amarras, jamais poderia ter feito uma coisa dessas. Jamais poderia ter tido a concentração necessária, mantido as mãos firmes, bolado algo tão perfeito para Finnick e Annie. E eu acho que essa cena é tão bonita e não custaria nada ter colocado. Podia até ter colocado antes da Katniss fugir do casamento. Porque daí, pelo menos, a gente saberia que em todo esse tempo que a Katniss estava tentando ir pra capital, o Peeta estava demonstrando sinais de melhora. Porque daí, quando o Peeta aparece junto com o esquadrão do nada, os guardas largam ele lá e falam: Tó, agora esse negócio aí é seu, cuida aí. Você fica tipo... O menino tava até ontem, basicamente, amarrado numa maca, incapaz de poder conversar com qualquer pessoa sem ter um surto psicótico, e de repente vocês acham que a melhor ideia é jogar ele no meio de um campo de batalha, de uma guerra. Tipo, sabe, coisas que não fazem sentido. A gente não tem nenhuma prova da melhora dele, enquanto que no livro a gente tem vários momentos onde a gente entende que eles estão conseguindo alcançar o Peeta de alguma forma. Principalmente depois disso, eles têm uma conversa no refeitório do Distrito 13, onde o Peeta aparece e tem um diálogo super esquisito com todos, mas é um diálogo que ajuda a gente a ver que eles estão tentando fazer a reabilitação do Peeta na sociedade. Eu não teria acreditado se não tivesse visto com meus próprios olhos.
O quê? Pergunta Peeta. Você, responde Gale. Você vai ter que ser um pouco mais específico, diz Peeta. O que em mim? O fato de terem substituído você pela versão bestante do mal de você mesmo, diz Joanna. Com ou sem treinamento, a Katniss dá o seu jeito de chegar na capital e ela chega lá e ela tem um esquadrão só dela, né? Que é o Esquadrão Estelar, que é um esquadrão específico criado para momentos mais bonitos ali da guerra, né? Uma coisa que eles possam transmitir, que eles possam fazer lá as propagandas que eles estavam fazendo para continuar trazendo pessoas pro lado deles contra a capital. E aí nesse esquadrão a gente tem Katniss, o Gale, o Finnick, a Cressida, o Messala, o Pollux, o Castor, o Boggs, que seria o comandante, a Jackson, que é a pessoa que está logo abaixo do Boggs, o Holmes e as irmãs Liggs. Então a gente tem uma parte que é realmente militar, né, que são os melhores dos melhores, e a gente tem a equipe de filmagem que vai acompanhar eles, e esse é o nosso batalhão, que o Peeta é jogado ali no meio, e eles precisam agora ficar de olho. O Boggs, ele sabe que é um plano da Coin, porque seria ótimo pra ela se a Katniss morresse, né? Como ele mesmo fala no filme. A única coisa que a Katniss pode fazer agora pra ajudar a causa da Coin é morrer e ela poder usar ela como um mártir, né? De uma forma simbólica, que no final acaba acontecendo exatamente dessa forma. Porque realmente a Coin seria a pessoa mais apta a assumir, mas a gente tem a sensação de que talvez ela não esteja tão disposta assim a ser tão democrática quanto ela promete que vai ser. Então a gente já começa a ver as garrinhas da Coin nesse momento. E aí o Peeta tá lá e todos eles estão lá e eles sabem que o Peeta tem uns problemas, né? Que ele pode acabar tendo gatilhos que vão fazer ele atacar a Katniss. E aí, durante essa estada que ele tá com o esquadrão, eles desenvolvem, né, esse jogo, que é o real, né, verdadeiro ou falso, ou real e não real, que o Peeta pergunta de coisas que ele se lembra, e as pessoas dizem se é verdadeiro ou não. E nesse momento, né, vocês lembram da cena das cores, que eu comentei com vocês, que é uma das minhas cenas favoritas entre Katniss e Peeta. Ela retorna nesse filme e nesse livro, porque o Peeta fala que a cor favorita da Katniss é verde, e ela concorda, e aí ela fala que a cor favorita dele é laranja, e aí ela começa a falar várias coisas que ela se lembra, né, vários pequenos detalhes que ela se lembra. Eu acho que essa cena é muito importante pra mostrar o quanto a Katniss, mesmo não sabendo demonstrar direito, ela se importava com o Peeta, ela tava de olho nele, ela queria estar ali com ele, ela queria estar perto. Not bright orange. Soft, like the sunset. Depois disso, a gente tem momentos que são realmente cópia e cola do livro, né? Então a gente tem eles andando ali na capital, eles acabando presos numa armadilha, né? Que tem aquela gosma preta e tudo mais, e que depois os pacificadores explodem o prédio onde eles estavam, né, onde eles achavam que eles estavam, até que eles decidem ir pelo subterrâneo pra tentar chegar na mansão do Snow, né? Nesse momento o Boggs já está morto, a morte dele é assim terrível, porque ele é um personagem maravilhoso, e ele sabe que a Katniss tem uma missão que é matar o Snow, e ele apoia ela, então ele dá o rolo, né, aquele negócio que é holográfico pra ver o mapa da cidade pra Katniss, e ela leva todos eles numa missão por baixo da capital pra chegar na mansão do Snow. Até que eles são atacados por um bando de bestantes que estão sussurrando o nome da Katniss, então eles foram criados especialmente para procurar ela. E eu acho que depois, no final, o próprio Snow fala que ele e a Katniss estavam tão preocupados um com o outro que eles não prestaram atenção na Coin e nas coisas que ela estava fazendo. Eu acho que isso é muito importante. E aí a gente tem a morte de mais de metade do esquadrão, né? Basicamente todo mundo acaba morrendo, mas eu preciso destacar a morte do Finnick. Não consigo perdoar essa morte. O Finnick é um personagem maravilhoso, ele finalmente estava junto com a pessoa que ele ama, que é a Annie. Ele acabou indo pra capital muito pra dar apoio pra Katniss. É óbvio que ele também tinha sede de vingança dele, mas não do jeito que a Katniss e a Joanna tinham, por exemplo, né? O Finnick, ele era uma pessoa um pouco mais de boa, então ele acaba indo pra capital pra se vingar, mas também pra dar esse apoio pra Katniss. E nesse momento da luta contra os bestantes, fica muito claro que ele quer livrar ela, né? Que ele tá tentando ajudar ela. E a morte dele, assim, me entristece. Eu acho até que no filme ficou ainda mais impactante, porque no livro, como é narrado pela Katniss, é difícil entender o que tá acontecendo, porque ela não entende o que tá acontecendo. Enfim, ela tá narrando, então ela fala, fulano tá ali e tal, não sei o que, e ela tá meio que louca, porque ela tá nervosa e ela quer escapar, e ela não sabe o que tá acontecendo, ela não sabe o que ela vai fazer. Já no filme, a gente tem uma cena que a gente vê tudo o que tá acontecendo, e o Finnick, e toda a luta dele, né, desde o momento que ele aparece, já...
Ai, já me dá um negócio, assim, porque eu já sei que ele não vai sair dali. E aí, assim, é terrível, é um dos momentos que eu mais chorei no filme, é um dos momentos que eu mais chorei no livro, é tipo assim, pra mim é devastador. E ainda depois, no final, que a gente descobre que a Anne tava grávida, ah não, Suzanne Collins, por que faz isso comigo, hein? Bom, então, né, como vocês sabem, Finnick não sobrevive, mas quem sobrevive depois que a Katniss joga o rolo e explode tudo? Então a gente tem Katniss, Gale e Peeta, a Cressida e o Pollux e só. Todo mundo morreu, né? E a gente, inclusive, tem a Katniss se sentindo muito culpada porque ela arrastou todo mundo numa missão falsa. Mas a Cressida, nesse momento, fala pra ela. Na verdade, todo mundo sabia que era uma missão falsa, mas todo mundo seguiu ela, né? Demonstra muito a força da Katniss, né? O quão ela podia ser magnética nesse sentido. Eu acho que é muito interessante isso. E isso acontece tanto no livro quanto no filme. E aí a gente tá já nos finalmente, o fim da guerra. Eles saem ali do subterrâneo, né, os 5, e eles acabam se escondendo na loja de uma ex-estilista dos jogos, que é a Tigris, e ela ajuda eles porque ela mesma tem raiva do Snow. Ela sabe qual é o verdadeiro lado do Snow, né? Por mais que o Snow tente fingir que ele é uma boa pessoa, ela sabe que ele não é. E aí ela ajuda eles, e ali dentro, né, da loja, eles traçam um novo plano. Então o Snow comenta que os rebeldes estão chegando cada vez mais perto e que a cidade está sendo evacuada e que agora só 800 metros da mansão é seguro. Então todo mundo que mora além disso tem que se refugiar, e eles vão se refugiar na casa do presidente. E aí a Katniss enxerga isso como uma chance dela poder sair e ir direto para casa do presidente e poder matar ele. Eu não sei como ela conseguiria fazer isso, mas talvez, né, se a gente tivesse que descobrir, talvez ela realmente conseguisse. Mas o que acontece no meio disso é que eles saem, né, a Katniss e o Gale, e a Cressida, o Pollux e o Peeta acabam ficando pra trás. No livro, todos eles se separam, o Peeta fica sozinho, e o Gale dá a pílula cadeado, né, que é aquela pílula que eles usam, que eles tomam caso eles sejam pegos, pra eles morrerem, né, e não serem torturados, enfim, não serem usados de refém, e ele fica sem pílula. E aí a gente tem um momento entre os dois que ficou um pouco diferente, mas eu gosto da forma que foi feita no filme, porque o Gale, no livro, ele fala que não tem problema ele ficar sem, porque ele pode se matar. Quando ele perceber que ele tá sendo capturado, ele explodiria uma das suas flechas e ele morreria. No filme, ele fala que se chegar o momento, a Katniss, né, atira nele e é isso, a vida segue. Só que, quando o Gale é capturado de fato, ele pede pra Katniss atirar nele e a Katniss não consegue. Eu acho que isso ajuda ainda mais a afastar os dois, a tornar impossível que os dois ficassem juntos no final. Depois que termina esse filme, a gente percebe que não tem como a Katniss e o Gale viverem juntos, por mais que eles tenham sentimentos um pelo outro. E eu acho que os dois percebem isso. Então, no final das contas, acaba não se tornando necessariamente uma escolha da Katniss de fato, e sim a forma com que as coisas acontecem que acabam fazendo ela tomar essa decisão de não ficar com o Gale. Mas uma coisa que eu acho interessante é o personagem do Gale. Ele é um personagem que a gente vê nesse filme que tá muito preparado pra guerra. No momento onde eles estão lutando contra os bestantes, um pouco antes da morte do Finnick, a gente vê ele totalmente jogado no combate, né? Ele tá pronto, ele tá ali pra fazer. E uma coisa importante é que ele é uma das primeiras pessoas que seguiria a Katniss até o inferno se fosse preciso, né? E eu acho que isso fica muito claro em vários momentos, mas principalmente nesse momento que eles saem da loja da Tigris, eles estão indo em direção à mansão do Snow e o Gale, ele não deixa ela parar. Por mais que as coisas estejam dando errado, ele vai levando ela e ele vai dando jeitos até que ele é capturado e ele pede pra Katniss atirar nele e ela não atira. No livro, ele não pede, ele fala, ele manda ela embora e largar ele, mas ela pensa depois que ela deveria ter atirado. Então tem essa pequena diferença, mas eu gosto muito do jeito que foi feito no filme. E aí a Katniss finalmente tá de frente pra mansão presidencial e ela vê que tem uma corrente de crianças, né, uma faixa de crianças que separa a rua da mansão. E ela entende que isso é uma forma do presidente Snow de se proteger, porque como é que os soldados vão chegar ali atirando nas crianças? E ela vê quando um avião, né, um aerodeslizador, passa e vai derrubando os paraquedas igual dos Jogos Vorazes. Só que quando os paraquedas chegam nas pessoas, nas crianças, eles explodem. E os médicos da resistência, né, os médicos dos rebeldes vêm e junto com eles a Prim, irmã da Katniss, ela vai atender as crianças e a Katniss vê e ela tenta chegar na irmã dela e nesse momento as bombas explodem mais uma vez. Isso é muito
importante porque lá no começo do filme e lá no começo dessa parte do livro, a gente descobre que o Beach e o Gale estão trabalhando em algumas armadilhas. O Gale tá contando, né, a lógica que ele usa para fazer armadilhas para animais, né, quando eles caçam, e o Beach tá alterando e usando isso para fazer armas de guerra. E uma das coisas que eles fazem é essa dupla explosão. Então eles explodem uma vez, aí deixa, né, os médicos, ou enfim, os reforços chegarem para ajudar, e eles explodem uma segunda vez, e isso se torna muito mais eficaz. A Katniss, na hora que ela ouve isso, ela fica aterrorizada, ela fala, então tudo é aceitável na guerra. Só que isso nos leva a pensar, e leva a Katniss a pensar. Quem será que lançou esses paraquedas de verdade? Porque, inclusive, eu acho que no livro isso também fica mais claro, a Katniss, ela pensa muito sobre como ela sabe que o Snow não tem mais nenhuma força aérea. Ele não tem mais nenhum reforço de avião, de aerodeslizador, e ele tá preso ali, porque senão ele já teria evacuado e desaparecido, né? Teria evacuado a mansão presidencial e desaparecido, e não ficado lá sentado até ser capturado. E aí que vem a questão, né? Quem que soltou esses paraquedas de verdade? O Snow ou a Coin tentando fingir que era o Snow? Porque esse foi o lance, esse foi o momento que o Snow perdeu a guerra. Porque as pessoas acharam que ele tinha explodido as crianças e todo mundo que estava ainda do lado dele se voltou contra ele. Então, a dúvida, né, da Katniss começa a crescer. Ela já não gosta da Coin, ela já não acredita na Coin. E nesse momento ela começa a ter muitas dúvidas sobre as verdadeiras intenções da presidente Coin. E aí a gente começa a entrar no momento que eu acho que o filme, ele desce ladeira abaixo, né, que é esse pós, que é esse fim da guerra. Porque no livro a Katniss, ela pega fogo e ela fica um tempo desacordada, né, pensando nessa dor que ela tá sentindo, mas também pensando nesse mundo onde ela vive, onde a Prim não está mais viva. E no filme a gente não tem isso. E aí dá a impressão de que a morte da Prim, né, não tem uma reação, não tem um nada. E a gente tem que lembrar que a Katniss entrou nos Jogos Vorazes para proteger a irmã dela. E ela termina a guerra derrubando o presidente Snow, mas ela não consegue salvar a irmã. E eu acho que eles poderiam ter feito um sonho, uma alucinação, um pesadelo, qualquer coisa, pra explicar como ela estava se sentindo naquele momento, né? E porque no livro é tão bonito, porque ela se sente a garota em chamas de novo, né? Que é o grande apelido dela, só que agora ela tá em chamas de verdade. E ela sente que ela tem asas, mas é que essas asas não servem pra voar. E tudo isso é muito bonito no livro. É uma parte que é muito intensa, que passa muitos sentimentos ao mesmo tempo, dessa impotência dela, dessa dor que ela tá sentindo, tanto fisicamente quanto dentro dela, por ter perdido a irmã dela, que era a pessoa que ela queria proteger desde o começo. E eu acho que não tem isso no filme. Não tem, gente, não tem. Ela desmaia e ela acorda e ela tá lá e, tipo, a gente sabe que a Prim morreu, a gente sabe que a mãe dela tá triste, mas fica meio que por isso, sabe? Eles não trazem isso, eles não trazem um peso pra essa situação. Deixe-me morrer. Deixe que eu me junte aos outros. Imploro ao que quer que esteja me prendendo lá. Não há resposta. Presa há dias, anos, séculos, quem sabe. Morta, mas sem permissão para morrer. Viva, mas totalmente morta. Tão só que qualquer pessoa, qualquer coisa, independentemente do quanto essa pessoa ou essa coisa fossem horríveis, seria bem-vinda. E aí tudo que acontece depois disso começa a se tornar uma bola de neve de uma coisa bagunçada e sem sentimentos. Então, na verdade, a gente vê a Katniss dentro da mansão, ela tava lá o tempo inteiro, e ela vai atrás do Snow, ela vai encontrar com ele, só que nesse momento ela tá o quê? Extremamente maquiada. E assim, gente, depois de pegar fogo, ela tá horrível, né? Isso é uma coisa que é muito forte no livro. Ela se sente horrível, ela se olha no espelho, ela tá cheia de cicatrizes, de marcas, ela tem uma parte do cabelo totalmente queimada. Então não parece que ela foi pra guerra, não parece que ela explodiu. Então isso já tira muito o peso do que aconteceu. Parece que ela não teve consequência nenhuma fisicamente falando, né? E aí a gente chega, ela tem uma conversa com o Snow, que é muito importante, onde ele planta ainda mais essa semente da dúvida dela em relação à Coin. E ele fala, eu prometi que eu nunca ia mentir pra você, eu não lancei esse avião, eu não lancei esses paraquedas, eu não soltei essa bomba. E depois disso, a gente ainda tem alguns dias onde ela tá ali dentro da mansão e ela tá completamente louca. Um momento que eu queria destacar muito é quando ela sai correndo e ela se esconde dentro de um armário e encontram ela e ela tá gritando e esperneando e ela tá assim, ela tá fora de si por tanta dor que ela sente dentro, né? Por tantas incertezas, tantas coisas que doem dentro dela. E eu acho que não tem nada disso. Ela parece, lógico, ela tá num estado catatônico, isso pode ter a sua força, mas eu acho que a gente precisava em algum momento ter o surto, ter essa explosão de emoções. E não tem.
Quando os guardas finalmente me localizam, estou sentada no chão do guarda-roupa, num emaranhado de seda, berrando sem parar. No primeiro momento, luto com eles, até que me convencem de que estão tentando me ajudar. Retiram camada por camada das roupas que estavam me sufocando e me acompanham de volta ao meu quarto. Aí a gente tem a votação para o novo Jogos Vorazes, que é uma ideia da Coin, que eu, assim, não tenho estômago para isso, mas eu acho que é muito importante a gente ter essa cena até pra gente ver que a Coin, ela não era tão diferente assim do Snow. Assim, ela só tá de um outro lado. Então, as crianças que vão ser colocadas ali são as crianças da capital, mas o que garante que a gente não vai ter um novo ciclo disso acontecendo, só que invertendo os papéis, né? E como isso é justo? Aí eles têm um momento onde eles vão executar o Snow. Eu acho que no filme dá muito a sensação de que a Katniss atirou na Coin de propósito. E ela de fato atira. Mas no livro, a Coin e o Snow estão muito próximos, então é como se ela tivesse errado, né? Como se ela tivesse meio doida e não conseguisse enxergar direito quem ela estava, enfim, mirando e tivesse matado a Coin. E aí depois disso ela pega a pílula cadeado e ela vai comer porque ela quer se matar. Só que dentro do filme não tem lógica para essa atitude dela. Não tem momento onde ela fala que ela não tem mais vontade de viver. E no livro a gente tem. No livro ela fala exatamente que ela não queria estar ali, que ela não entende mais se ela tá morta, se ela tá viva, ou se ela tá viva sem estar viva. É muito difícil, assim, e no filme não tem isso. Então tudo parece só uma sucessão de acontecimentos que não tem peso de verdade pra história. E aí o Snow morre, as pessoas matam ele pisoteado no livro, no filme elas atacam ele, mas eu acho que ok, né, tipo, power to the people. E aí a Katniss, ela tem um julgamento. Ela fica dias presa, acho que até semanas presa dentro de um quarto, sem saber o que tá acontecendo, porque ela tá sendo julgada pela morte da Coin, porque afinal ela assassinou a pessoa que era a presidente agora de Panem. No filme, eles só perdoam ela. Eles mandam lá uma carta do Plutarch, e eu entendo, porque como eu comentei com vocês, o Philip Seymour Hoffman, ele faleceu durante as gravações, né, na finalização das gravações, e o Plutarch, ele teve que ser retirado de algumas partes, de alguns planejamentos, porque não tinha como filmar outras cenas com ele. Então ele foi inserido digitalmente em alguns momentos, foram usadas cenas que eles já tinham dele, então vocês podem ver que em muitas partes do filme ele tá sempre meio que no mesmo canto, do mesmo jeito, né, com a mesma expressão, porque é o que eles tinham. Então eles tiveram que cortar drasticamente a participação do personagem. O personagem tinha mais espaço no livro, ele é importante porque ele acaba sendo muito o braço direito de toda essa nova nação, né? E aí eles acabam trocando tudo isso pela carta que ele escreve pra ela no final. E nessa carta ele comenta que quem vai assumir é a presidente Paylor, que era uma das comandantes dos distritos e tudo mais. Então, eu acho que fica meio jogado, ela não tem um julgamento, ela é levada escondida, né, pra fora da capital, para o Distrito 12 de volta, mas meio que as atitudes dela não têm consequência e, né, dane-se. Tipo, ela assassinou a presidente da nação e dane-se. Então, eu acho que falta uma explicação mais profunda nesse momento. Não. We go home. Mas estando no Distrito 12, no livro também ela tem um período muito longo de luto, onde ela ainda tá muito mal por conta da morte da irmã dela, e ela finalmente chora junto com o gato. A gente tem essa cena no filme. Eu acho que também falta um pouco de emoção, mas é o que mais se aproxima do que a gente tem no livro, porque ela fica meses deitada no mesmo lugar, sem força pra levantar, pra comer, pra tomar banho. E a pessoa que invoca de volta isso nela é o Peeta. O Peeta volta pro Distrito 12, ele planta a Primrose, que é a planta que a Prim tinha o nome, né? Ela tinha o nome dessa planta, e isso acaba fazendo a Katniss sair desse transe que ela tava. E aí, aos poucos, ela acaba se aproximando de novo do Peeta, né? Ela tá fazendo acompanhamento psicológico, que é muito importante. O Gale, ele tá trabalhando no Distrito 2, a mãe dela também tá trabalhando como médica, ela não consegue mais ficar no 12, porque é muitas memórias de tudo que ela perdeu. E aí, nisso, a Katniss e o Peeta conseguem se reencontrar e estar no momento onde os dois estão prontos pra ficar juntos, né? Como eu falei pra vocês, o Gale acaba se despedindo da Katniss e ele fala que ele não sabe se aquela bomba realmente era do lado deles ou era do lado do Snow. E isso meio que é imperdoável pra Katniss, né? Ela nunca vai conseguir perdoar ele sequer pela possibilidade disso ter sido culpa dele, por mais que, obviamente, ele não tivesse a intenção de que isso fosse usado contra a Prim. E aí, né, a única saída é realmente ela tá ali junto com o Peeta. E aí os dois vão crescer, né, eles vão, enfim, viver juntos e vão se reaproximar. Na noite em que sinto aquela coisa novamente, a ânsia que tomou conta de mim na praia, sei que isso teria acontecido de um jeito ou de outro.
que aquilo de que necessito para sobreviver não é o fogo de Gale aceso com raiva e ódio. Eu mesma tenho fogo suficiente. Necessito é do dente de leão na primavera, do amarelo vívido que significa renascimento em vez de destruição, da promessa de que a vida pode prosseguir, independentemente do quão insuportáveis foram as nossas perdas, que ela pode voltar a ser boa, e somente Pita pode me dar isso. Então, depois, quando ele sussurra, você me ama, verdadeiro ou falso? Eu digo a ele, verdadeiro. Gente, no livro, vocês não têm ideia, eu chorava assim, mas chorava. E no filme, foi bonito, mas eu acho que falta também, eu não sei, gente, todo esse final pra mim ficou faltando sentimento, sabe? E aí a gente termina, na verdade, sabendo que a Katniss e o Pita tiveram 2 filhos, e a gente tem um discurso da Katniss que no livro é muito bonito, sobre o tipo de jogo que ela joga agora, que ela fica tentando pensar em todas as coisas boas que alguém fez já na vida. E ela fala, existem jogos piores para serem jogados. E o livro acaba. Eu acho que esse é um final impactante pro livro, mas eu não acho que isso funcionou no filme. Esse discurso não ficou legal. E eu acho que talvez se eles tivessem seguido só com uma cena em silêncio, né, entre a Katniss, o Pita e os filhos deles, talvez eles tivessem sido mais felizes. There are much worse games to play. E assim, um pouco decepcionada, um pouco triste, a gente encerra o projeto Revisitando Jogos Vorazes. Foram 4 meses, 4 vídeos, talvez a maior loucura que eu já fiz, porque são vídeos que dão muito trabalho, mas foi muito gratificante, como eu já falei pra vocês. Eu agradeço muito todos vocês que vieram assistir os vídeos, que deixaram like, que deixam um comentário, que mandam mensagem no Instagram, que foram atrás dos filmes, foram atrás dos livros. Pra mim isso é muito importante, porque Jogos Vorazes é uma franquia que é muito importante na minha vida. Então eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. Não esquece de ir lá no meu Instagram para conferir qual é o nosso próximo tema do nosso próximo Revisitando, que vai sair no dia 21 de agosto, então já pode marcar na agenda, vai sair nesse dia. Eu preciso de umas férias, né, não sei vocês. Mas é isso, deixa aqui nos comentários o que você acha desse filme, se você gosta, se você não gosta. Deixa aqui, conversa, vamos, né, debater sobre isso. Muito obrigada por terem participado de tudo isso junto comigo, terem me acompanhado aqui nesses 4 vídeos, foi muito especial pra mim. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!